Olá, sejam bem-vindos à aula de Sociologia. Eu sou o professor Jackson Lucena e hoje vamos aprender sobre o desenvolvimento antropológico do conceito de cultura. Quem já não ouviu aquela famosa frase: "Oh, que situação, que povo sem cultura, que pessoa sem cultura"? Será que existe mesmo? Será que é verdade essa questão de rotularmos as pessoas ou um costume, uma cultura diferente e dizermos que essas pessoas, essas culturas, são sem cultura? O que é cultura? Então é isso que nós vamos aprender hoje nesta aula e vocês estão convidados e convidadas a discutirmos essas questões sobre o desenvolvimento antropológico do conceito de cultura. Eu sou o professor Jackson Lucena, mas antes de adentrarmos no conteúdo, iremos relembrar alguns pontos sobre as ciências sociais, ou seja, as ciências humanas e sociais. Então, nós temos a divisão aqui em três partes. Nós temos a sociologia, primeiramente, nós temos a segunda, a antropologia, e temos a ciência política. Na sociologia, nós estudamos as instituições, nós estudamos o processo de socialização e as instituições sociais, como escola, como igreja, como família, que são instituições importantes para a gente compreender a realidade social. Já a antropologia, a palavra antropos significa ser humano, o homem, e logia significa estudo, lógica, razão, saber. Então é o estudo do homem em sua cultura, costumes, valores e crenças. Também temos aqui o estudo da cultura e da diversidade cultural. Então, a aula de hoje sobre o desenvolvimento antropológico do conceito de cultura justamente fica a cabo da antropologia para nos auxiliar a compreensão e a distinção deste conceito. Agora, vamos também abordar um pouquinho o que já estudamos sobre a ciência política. A ciência política, ela estuda o poder e também as instituições políticas e democráticas de uma civilização, de um país, de um Estado. Então, a ciência política, ela busca, por intermédio de seus métodos próprios, analisar as políticas e como o poder é exercido entre governo e sociedade. E temos aqui uma curiosidade interessante, pessoal, que a ciência política, ela dialoga com a disciplina de direito e também dialoga com a disciplina de economia. Então, nós temos aí uma boa curiosidade, um pouco dessas ciências sociais, de como ela aborda essas questões, como ela é estruturada, para a gente poder compreender a sociedade que vivemos. Bom, agora iremos adentrar no conteúdo sobre cultura. Então, cultura vem da uma palavra grega que significa cultivo, cultivar a terra, cultivar. Então, a cultura, ela teve seus avanços a partir do século XVIII. E seus primeiros pensamentos, seus primeiros ideais em relação ao conceito de cultura ficou sob responsabilidade de uma linha de pensamento chamada evolucionismo cultural. Então, as ideias de Charles Darwin sobre a questão da evolução propiciaram o entendimento e os estudos sobre a classificação de culturas. E isso tudo começou na Europa, e os três expoentes desses pensamentos, dessas ideias sobre cultura, é o Lawrence Morgan, Edward Taylor e James Frazer. Eles foram os responsáveis por trazer contribuições acerca de culturas. Eles ficavam em seus gabinetes e eles classificaram as culturas de acordo com as suas visões de mundo. Então, a visão eurocêntrica era a visão do povo que eles consideravam como povo civilizado. E as culturas que foram analisadas por eles em seus respectivos gabinetes, eles classificavam como selvagem, como o primeiro estágio, depois os seres bárbaros e o civilizado. Professor Jackson, mas como é que, para a gente, em linhas gerais, o que significa esses selvagens? O que significa pessoas bárbaras?
o que significa ser civilizado de acordo com o pensamento dos evolucionistas sociais, como James Frazer, com Edward Taylor, com Lawrence Morgan. Significa que eles classificaram a cultura a partir da sua. A partir da sua cultura, eles classificavam de acordo com o sentido evolucionista. Para ficar mais claro isso, então, se aquela civilização que estava sendo estudada por eles não tivesse qualquer tipo de contato com os traços culturais europeus, então essas culturas eram consideradas como selvagens. Isso a despeito da religião, isso a despeito da socialização entre eles, a respeito das vestimentas, a respeito da higiene, dos modos, a respeito também das crenças e dos valores que eram diferentes dos europeus. Então, são selvagens, não tinham qualquer tipo de contato com a civilização europeia. Então, eles eram considerados selvagens. O segundo modo, pessoal, que eles classificavam culturas é sobre os bárbaros. Os bárbaros nada mais eram do que aquelas culturas, aqueles povos que já tinham um contato com a civilização europeia, já se tinha ali uma troca comercial, já se tinha ali alguns elementos ali em relação a medicamentos, em relação a vestimentas, ou até em relação mesmo à própria alimentação. Então já se tinha um contato e uma sociabilidade com a civilização europeia. Porém, por estarem em uma região distante da Europa, eram considerados como bárbaros. Por quê? Porque ainda que tivessem contato, eles não tinham alcançado o ápice de uma pessoa civilizada, uma pessoa escolarizada, de acordo com a cultura europeia. Então o ser civilizado é quando já se incorpora esses conceitos, já se incorpora esses costumes europeus, já se incorporam essas tradições europeias em relação a vestimentos, música, arte. Aí sim, quando esses povos tiverem aculturados, podemos dizer assim, aculturados por essas manifestações, é considerado um ser civilizado. Mas aí, pessoal, nós temos um problema muito grande em relação a essa classificação. Porque essa classificação tornou-se totalmente preconceituoso. Porque a visão era apenas a visão europeia, não levando em conta que mais tarde existiu outra linha de pensamento que é o relativismo cultural, que vamos abordar depois. Então, eu trouxe aqui para vocês um contraponto do relativismo cultural, que é o evolucionismo social, justamente para a gente poder ter na linha do tempo ali, a gente reconhecer a linha do tempo do avanço que a antropologia teve na análise dessas culturas. Então, essa classificação foi muito criticada pelos relativistas culturais. E quem são os expoentes desse relativismo cultural? Nós temos, então, o estadunidense Franz Boas e temos o polonês Bronisław Malinowski. Então, o Franz Boas olhou para essa visão e disse: olha, gente, vocês estão sendo muito preconceituosos, vocês estão sendo muito etnocêntricos, vocês não podem classificar cultura de acordo com os termos de vocês, com a métrica de vocês. Vocês precisam analisar as culturas de modo singular. E vocês precisam identificar essas culturas reconhecendo os seus costumes, reconhecendo os seus hábitos, reconhecendo que eles têm a sua importância, que eles têm a maneira de ver o mundo, que eles têm a maneira de conviver naquela sociedade específica. Então, é um desrespeito para com essas culturas, com esses povos, você conseguir classificar que é civilizado, que é selvagem, que é bárbaro. Então, pessoal, gerou uma grande tensão ali nesse debate intelectual a respeito disso.
E outra contribuição importante no século XX foi o polonês Bronisław Malinowski. Na visão dele, sabe como é que ele concebia o conhecimento de uma cultura? Olha, para conseguirmos entendermos sobre a cultura A, B ou C, nós temos que ir lá no local, fazer anotações no caderninho que ele levava lá, levava o diário de bordo. Depois desse diário de bordo, ele vivenciava e era convidado a participar de toda a movimentação daquele povo. Porque segundo essa linha de pensamento de Bronisław Malinowski, você conseguiria aqui, através da etnografia, que grafia significa escrita e etnocultura, vocês conseguiam, nesse sentido, registrar ali as informações culturais. Então, foi uma contribuição muito importante. E é por isso que essa postura etnocêntrica do evolucionismo cultural é uma postura totalmente contraditória e deve ser combatida até os dias atuais. Porque a postura etnocêntrica gera xenofobia, gera toda uma série de segregações, preconceitos e discriminação. Então, nós devemos, pautarmos no relativismo cultural e termos alteridade. A alteridade é a capacidade que temos de reconhecer as culturas como válidas e objetivas. Tranquilo até aqui, pessoal? Então, vocês vão fazer 2 desenhos. Um desenho representando o evolucionismo cultural e um desenho representando o relativismo cultural. E o professor vai receber na próxima aula. Muito obrigado e até a próxima!